Oi, gente! Sextou e sextou com bom astral. Seja bem-vindo à nossa revista holística que sempre traz aí ferramentas para uma vida melhor, sempre dicas preciosíssimas para tornar o nosso dia a dia mais leve. Falando disso, galera, hoje vamos receber a Franciane Madeira. Ela é terapeuta integrativa e vai nos apresentar a terapia transgeracional. Você já ouviu falar a respeito? Essa terapia, ela nos mostra como as gerações anteriores podem estar impactando a nossa vida negativamente, o histórico daquilo que já foi vivido pelos nossos ancestrais. Mas não é a mesma coisa que constelação sistêmica, não. Então nós vamos aprender as diferenças, tá, das duas técnicas. Além disso, também teremos a presença da Fabi Fortunato, queridíssima, né, astróloga, taróloga, estará conosco falando sobre as cartas da corte do tarô, mas em especial os pagens. Então vamos conhecer o que significa numa leitura quando vem o pajem de paus, pajem de ouros, pajem de espadas ou de copas. Então te convido a me fazer companhia que o programa está incrível. Fica com a gente! Gente, o assunto hoje é terapia transgeracional. Pois é, um modelo terapêutico que pode ajudar você a se livrar de bloqueios que estão impedindo a sua vida de fluir, a ter consciência de padrões comportamentais que te atrapalham. E nós vamos conhecer um pouco mais a respeito com ela, que é terapeuta, está aqui com a gente hoje, Franciane Madeira, vai nos explicar tudo sobre essa modalidade terapêutica. Tudo bem, Fran? Tudo bem, Edu. Obrigada pela oportunidade. Estou bem feliz em poder partilhar um pouco desse conhecimento e desse caminho de cura. A gente que fica super feliz, né, com a sua vinda. Eu estou curiosíssimo para entender, porque quando a gente escuta falar, né, terapia transgeracional, a gente já subentende que tem a ver com influências de gerações, né, anteriores sobre nós. É isso mesmo? Exatamente, Edu. A gente vai trabalhar como que essas narrativas dos nossos antepassados podem estar influenciando as nossas crenças, os nossos comportamentos, a nossa visão de mundo, se nós estamos trazendo consequências de traumas herdados dos nossos antepassados. Então a gente vai buscar os traumas transgeracionais, ou seja, aqueles que foram atravessando gerações e que estão impactando na nossa vida hoje. Qual que é a diferença para a constelação sistêmica? Porque, de algum modo, ela também estuda essa influência familiar, né, na nossa vida. Exato. Eu costumo dizer que a gente trabalha no mesmo terreno, o terreno da ancestralidade, mas a maneira como a gente vai abordar esse terreno é diferente. As ferramentas são diferentes, o modo de transformação também é diferente. Nós atuamos em cima de um mapa que é a árvore genealógica. Então a gente coleta as narrativas e vai ir buscando quais eventos dessa árvore estão impactando naquele descendente em específico. Isso é feito como? É através assim, de conversa, dialogando, ou induz a pessoa a um estado meditativo? Como funciona? Nós começamos com a exploração da narrativa mesmo, na contação de histórias. Então, perguntando os fatos que a pessoa sabe sobre a sua ancestralidade, mas também trazendo um pouco dessa genealogia. Então, buscando dados, datas de nascimento, datas de falecimento, porque cada família tem um calendário familiar. E aí a gente vai identificar, por exemplo, repetição de datas na árvore, repetição de eventos. Então, por exemplo, eu nasci no mesmo dia que determinado antepassado. Isso tem um significado dentro da terapia transgeracional. Eu tenho o mesmo nome que o antepassado. A gente também tem uma relação de significado quando tem essa repetição. Então, através desse mapa, a gente vai buscando relacionar os eventos e quais deles estão direcionados especificamente na nossa vida. Legal. Por exemplo, eu sou Júnior, né? Então eu repito ali o nome do pai, sobrenome, e depois no final Júnior. Isso de algum modo, quem está dentro dessa questão, nesse exemplo também,
repete comportamentos, ou não sei se vocês usam o termo energia também ou não, se não tem uma visão tão energética, mas assim, repete um pouco do histórico? Sim, se você traz essa nomenclatura júnior, filho, automaticamente o teu inconsciente se identifica com a história dessa pessoa, que você foi nomeado. Então é como se essa árvore tivesse uma intenção de perpetuar essa história. Então é muito importante que você tome consciência das histórias para saber se está repetindo alguma coisa ou, se a gente chama de dizer, reparando. O que é reparar? É tentar consertar, tentar trazer uma nova postura diante daquele comportamento, daquele padrão. Então ou a gente repete ou a gente tenta reparar. Eu acho que eu tô repetindo, viu? Tô repetindo. A parte ruim eu já percebi que eu tô repetindo. Isso agora, é o primeiro passo, né, Edu? Isso, agora eu espero que eu repita a parte boa também, porque tem bastante coisa boa. Mas a ruim, por exemplo, né? A gente vai conversando, a gente vai percebendo. Por exemplo, meu pai, ele é aquele que ele sempre carrega a família toda, né? Então é aquela pessoa resoluta, né? Que resolve coisa de um e resolve do outro e do outro e do outro. Então sempre armazena aquela carga de circunstâncias, problemas, né? Desafios. E eu também sou uma pessoa que eu vou acumulando também a mesma coisa, essa mesma carga. Então eu acho que ter a consciência dessas repetições ajuda a gente a pôr luz, né, no problema. Esse é o primeiro passo que a gente precisa alcançar, é ter a consciência daquilo que a gente está repetindo e trazendo o efeito dessa repetição, porque pode ser uma repetição funcional, como a que tu trouxe, né? Também é de um legado positivo, isso é muito importante a gente enaltecer, não são só traumas e dores, a gente traz movimentos de vida também, mas quando eu reconheço que existe um padrão que já não funciona mais, eu costumo dizer que é um padrão disfuncional, em algum momento funcionou, mas agora não funciona mais, eu preciso trazer a consciência para ressignificar. Então eu revisito a narrativa da minha ancestralidade para tomar consciência, liberar aquilo que eu não quero mais, continuar e a partir de então fazer um novo movimento de vida. E o que tu trouxe é exatamente o primeiro passo para você que quer transformar a tua vida e realmente ser o que eu chamo de protagonista da tua história. Porque enquanto você não fizer isso, a gente é marionete. E são sessões, Fran, que a gente faz? Tem um número exato, depende de cada caso? Eu desenvolvi um protocolo de 10 sessões, onde a gente trabalha um motivo de consulta. Porque imagina, a gente tem uma árvore genealógica repleta de narrativas e de situações. É muito profundo. Então a gente precisa ter um norte. E esse norte é o motivo de consulta, aquilo que você identifica que tem algo ali que possa ter uma relação ancestral. E aí, a partir desse motivo de consulta, nós iremos construir a tua árvore e eu vou identificando que eventos dessa árvore que tem um impacto sobre você. E aí a gente vai desenvolvendo esse processo em até 10 sessões. Então, construímos a narrativa e tem 2 caminhos que eu costumo usar dentro desse processo da exploração da árvore genealógica, que é a construção da resiliência, ou seja, o que eu vou fazer com esse trauma que eu herdei? Então a gente vai buscar fazer do limão uma limonada. A gente vai trazer recursos de resiliência e trazer também a abordagem da autocompaixão, porque um dos efeitos de trazermos padrões de repetição é também um comportamento de autocrítica muito forte. Tá. Então a gente tem essa vozinha que a gente acaba se punindo muito diante das nossas falhas, né? Como a gente se atormenta, né, galera? De ficar ali apontando o dedo para si mesmo, cutucando a ferida, né? E se pondo sempre lá embaixo, né? Exatamente. A gente traz dores e aí cada vez mais a gente vai trazendo o impacto dessa dor e esmoecendo cada vez mais, né? Aumentando ainda mais aquela ferida pela própria maneira com que a gente se trata. Então, levar compaixão para a nossa dor, para o nosso sofrimento, é cura. A gente consegue pontuar algumas diferenças assim de como funciona a constelação sistêmica para a terapia transgeracional, só para o pessoal entender um pouquinho as diferenças, porque ambas são técnicas que exploram um terreno parecido, né? O mesmo terreno, como você disse, mas de maneiras diferentes, né? Eu acho que até uma das formas que talvez a gente já possa citar, pelo que eu percebo, é que um trabalha com a questão dos representantes ali, seja pessoalmente ou com bonecos, né, a constelação, e na terapia transgeracional, que me parece não, é você e a pessoa, né? Exato. A constelação, ela trabalha muito a teoria dos campos morfogenéticos, ou seja, ela vai trazer uma informação que tem nesse campo. Então, ela vai fazer uma representação, então vai trazer personagens que vão
demonstrar alguma situação familiar e a partir disso vai se desencadear uma situação que a pessoa precisa tomar conhecimento. Na terapia transgeracional, nós nos baseamos em cima da narrativa da família. Então a gente constrói um mapa, que é a árvore genealógica representada graficamente. São nomes estranhos, né? Terapia transgeracional, e o nome dessa ferramenta que a gente usa é genossociograma. Nossa, não vou saber nem repetir. Que é mais complicado ainda. Mas é um mapa, então conforme a pessoa vai contando a narrativa, eu vou desenhando ela através de símbolos e fazendo as ligações entre uma pessoa e outra dentro da árvore. Quando eu desenho esse mapa, eu vou buscar o que a gente chama de fenômenos transgeracionais, ou seja, situações que estão ali de acordo com o trauma vivido. Por exemplo, eu vou buscar possibilidades de o que a gente chama do filho de substituição. O que é esse fenômeno transgeracional? É aquela pessoa que vem depois do irmão que faleceu ou de um aborto. Então, se aquele luto não foi processado por aquela mãe, aquele filho que vem depois, ele traz comportamentos, ele traz essa memória de sofrimento e pode desencadear algumas situações na vida dele. Então, a gente vai buscar esses fenômenos transgeracionais. Muito interessante. Agora, qual que é a origem dessa técnica, né? Por curiosidade, porque eu imagino que não seja algo tão antigo, né? Mais contemporâneo. Não, na verdade é bem antigo. É antiga? O transgeracional, o impacto transgeracional, ele já foi observado desde Freud e Jung. Ah, então vem de lá de trás. Vem de lá de trás. Tem berço na psicanálise, né? Os primeiros que realmente falaram sobre transmissão transgeracional foi 2 psicanalistas. Lá na década de 70, eu acredito. Eles não quero trazer uma data errada, mas foi 2 psicanalistas húngaros, Nicolás Abreu e Maria Toró, que começaram a identificar que traumas traziam o que eles chamaram de cripta na psique, ou seja, abria um sofrimento. E esse sofrimento, quando ele era encapsulado, encriptado, ele era transmitido para gerações seguintes. E esses descendentes traziam em si, na sua psique, esse sofrimento. Certo. Então tem origem lá na psicanálise, mas hoje nós temos uma área da ciência específica que vai estudar o trauma transgeracional, que é a epigenética, né? Mas desde Freud falava que todo sujeito tinha uma pré-história. Então ele já observava que a gente já trazia no nosso inconsciente memórias anteriores, não da nossa história, mas uma pré-história. Inclusive Jung também fala em um dos seus livros uma frase muito bacana, que é: enquanto ele observava a árvore genealógica, ele tinha a impressão de estar pagando com erros dos antepassados, né? Como se fosse um karma familiar. Só que nenhum dos dois trouxeram um aprofundamento maior sobre a exploração da árvore. Então veio com esses 2 psicanalistas, e aí foi vindo outros mestres que foram estudando, e aí Leopold Sonde, que foi o primeiro a falar de inconsciente familiar. E aí a gente chegou na grande criadora da terapia transgeracional e da psicogenealogia, que é a Anja Celan Schutzenberger. Fran, já a gente vai falar mais disso para a galera. O assunto está super interessante, né, gente? Tem várias coisas aqui para a gente perguntar para ela. Bora saber mais sobre isso, mas antes eu tenho um recadinho. Dá uma olhada. Hoje eu vou te falar sobre a importância de você se proteger melhor do ponto de vista psíquico e espiritual. É tanta informação negativa à nossa volta, notícias, problemas, né, que as pessoas vivenciam o tempo todo, e isso vai deixando cada um de nós cada vez mais desanimado. Aí, como consequência, sua frequência energética também abaixa e você passa a atrair problema atrás de problema. Ao invés de dedicar sua energia para fazer as coisas acontecerem, você tem que direcioná-la para ficar apagando incêndio e administrando tantos problemas à sua volta. Mas eu quero te dizer que é possível ter um dia a dia mais fluido. Para isso, você precisa saber se proteger melhor. Tem gente que até acha que se protege, mas não, na verdade continua vulnerável, porque não sabe como administrar essa energia de defesa no dia a dia, não consegue fazer isso de modo frequente e eficaz. Então eu vou te dizer que é possível se cuidar, é possível estar mais protegido para que você possa se direcionar para coisas maravilhosas na sua vida, ao invés de ter de lidar com tantos desafios. E eu vou te ensinar nesse curso que eu estou lançando de magia para proteção psíquica
e espiritual. As aulas são 100% gravadas online, com encontros para você esclarecer dúvidas, grupo no WhatsApp onde eu vou te mandar um áudio semanal explicando o que você tem de fazer, e também teremos apostila, playlist com músicas que vão ajudar você a entrar no estado de espírito que você precisa para fazer as práticas. Eu ensino sobre blindagem, sobre fechamento de corpo, sobre benzimento, sobre banhos e técnicas mentais também que vão te ajudar quando você estiver na rua, no trânsito e sentir o perigo presente. Então, bora se proteger para a gente ter um 2024 maravilhoso. Vai lá no meu Instagram, @eduscarfon, e clique no link que está na bio. Eu te espero. Bora se proteger, bora ter um futuro melhor. Mas o primeiro passo é você quem dá. Dado o recado, a gente volta com a Franciane Madeira, terapeuta integrativa, tá falando pra gente tudo sobre a terapia transgeracional. Então, bora aprender mais sobre o tema. Você estava contando pra gente um pouquinho da origem, né, da terapia transgeracional. A gente viu que é um pouco mais antigo do que se pensa, né, inclusive. E aí eu fiquei com um ponto, né, para te perguntar. Então, são influências das gerações anteriores à nossa. Existe algum estudo que possa nos mostrar a partir de qual geração, se 2, 3 acima, ou se pode ser muito mais antigo a ponto de pessoas que a gente não teve nenhum contato, talvez nem nossos pais, nem nossos avós, mas que podem estar exercendo influência na nossa vida com suas histórias, ou isso geralmente são em gerações mais próximas à nossa? Nós costumamos trabalhar com a geração dos nossos bisavós para frente, então bisavós, avós, pais e a nossa geração. A gente costuma encontrar um impacto maior, né? Mas isso não quer dizer que não tenha uma origem em gerações anteriores. Né? Nós acreditamos, dentro da observação mais psíquica, dentro desse universo mais do inconsciente, o impacto de até 7 gerações para trás, né? Mas dentro da epigenética, o que já se viu é até a geração dos bisavós. Entendi. Mas se a gente for pensar, né, que existe uma repetição de padrões, né, então pode vir de lá de trás, né, e essas últimas estarem repetindo isso, né, ecoando. Agora, de que forma que é feito assim, o tratamento, digamos assim, o desbloqueio em si? É através da conversa, jogando luz para a pessoa ter uma consciência diferente nesse modelo terapêutico? Ou tem exercícios, técnicas de reprogramação que são colocadas também? Como funciona? Nós utilizamos várias técnicas em terapia transgeracional. Nós utilizamos o psicodrama, né, que é uma das bases das constelações, né? Bert Hellinger foi lá no psicodrama com o Moreno para trazer esse impacto da representação familiar. Trazemos também a questão do próprio processo de elaboração, né? Então da conversa, de transformação, dessa parte mais cognitiva, de encontrar a repetição dos padrões e fazer esse movimento de percepção e mudança. Trazemos também algumas práticas de meditação, né? Porque esse é um movimento interno também, então a gente também utilizamos aquilo que a gente chama de rituais, né? Porque os rituais, eles estão presentes na história da humanidade. Então, Fran, me dá um exemplo de um ritual. Por exemplo, a gente não tem um luto que não foi elaborado, a gente pode escrever uma carta, né? Para trazer aquilo que não foi dito, para expressar aquilo que não foi expressado. Então a gente pode utilizar, além da escrita terapia, né, o uso de desenhos, né, a arte terapia. Então são várias abordagens que a gente utiliza dentro das sessões de acordo com aquilo que fizer sentido para a pessoa. Porque é muito importante que faça sentido. Porque às vezes eu posso querer que você escreva uma carta, te sugerir, mas para ti não fizer sentido. E aí não adianta, não vai trazer a transformação. Então, por isso que o terapeuta ele precisa estar muito atento naquilo que for fazer sentido para aquela pessoa, de acordo com a cultura, de acordo com aquilo que ela acredita, né? Tanto no viés da espiritualidade, também daquilo de crenças. A gente precisa entrar no mundo daquela pessoa. Quanto mais entrarmos no mundo dela, mais a gente consegue fazer as transformações que ela precisa. E podemos tratar assim mais de um assunto, né, ao mesmo tempo? Às vezes a pessoa tem várias questões, né, a serem trabalhadas. Imagino que tem gente que tem muito problema, né? E ali pode-se trabalhar assim, assuntos ao mesmo tempo,
ou não é recomendado? Como funciona? Nós atuamos com um motivo de consulta, mas às vezes esse um motivo ele traz vários pequenos motivos que a gente pode ir trazendo também dentro do próprio processo e fazendo as elaborações. Mas é sempre importante que a gente tenha um norteador, um objetivo. Porque senão, quando a gente começa a montar a árvore, você vai abrindo um universo da pessoa. Tá. E aí, se você perde o foco, aquilo perde a força. Então, a gente tem que ter um objetivo e, a partir dele, construir um caminho de ressignificação. Não quer dizer que ela não possa voltar, por exemplo, num outro momento para trabalhar um outro tema. Mas aí ela vai trabalhando um tema por vez, não perde-se o fio, né, o sentido da coisa. Também não, a gente não vai conseguir resolver, né, em 10 sessões que a gente não resolveu numa vida toda. E às vezes até de gerações. Exatamente. Anteriores, né? Se resolver dessa vida já é difícil, né, gente? Imagina, né, de outras, que é mais complicado. Exatamente. E pode ser feito online também o processo? Sim, o processo hoje, né, é praticamente 100% online, né? É claro que o presencial ele tem as suas outras qualidades, né? Tem outras formas da gente conseguir nos aproximar ainda mais, mas o processo online ele funciona 100% bem, assim. Hoje praticamente 99% dos meus atendimentos são online. E as sessões têm um tempo médio de duração ou não? Tem, a gente trabalha cada sessão de 50 minutos a 1 hora. Né? Esse é o tempo médio que a gente trabalha cada tema dentro de cada sessão. Muitas transformações, você já viu nesse período? É apaixonante, sabe, Edu, da gente levar esse caminho de cura, né? De poder liberar acesso às pessoas a recursos que elas mesmas têm e não conseguem acessar por, às vezes, sentimentos, bloqueios que impedem ela por conta de situações da sua ancestralidade, padrões, né? Às vezes uma relação com o pai, com a mãe, que para que possa acessar, precisa entender esse pai e essa mãe dentro desse contexto de uma narrativa familiar. Então a gente vê muitas curas e pessoas saindo completamente diferentes de um processo de 10 sessões. Eu imagino que, gente, por mais que nós estamos falando de traumas, bloqueios, questões assim, mas eu imagino que muitas dessas curas, elas atuem até de modo físico também, porque se a gente for pensar que muitos dos problemas de saúde, eles têm origem emocional, dá para se pensar que tem curas físicas e que tem prevenções a problemas físicos de saúde que poderiam ser desencadeados dentro de um tempo, mas quando eu já estou mexendo naquilo ali, de repente eu consigo evitar, né, um problema maior, não é? Eu acredito muito nisso, Edu. Eu acredito que, como nós somos um ser integral, né, a gente precisa entender que a nossa dimensão física tem uma dimensão espiritual, tem uma dimensão energética, tem uma dimensão psíquica. Hoje a epigenética, que é essa área que está estudando, ela já traz alguns estudos, por exemplo, correlacionando depressão, ansiedade, diabetes, problemas endocrinológicos, ou seja, questões físicas e psíquicas relacionadas ao impacto do trauma transgeracional. Então já há estudos para isso. Então a gente já pode correlacionar um pouco daquilo que a gente traz de sintoma físico para algo herdado da nossa ancestralidade. Mas isso, se a gente começar a pensar bem, é um pouco óbvio, né? Porque quando você recebe de um médico, por exemplo, um diagnóstico de uma doença, ele vai te perguntar, tem alguém da tua família que tem esse mesmo problema? Não é verdade? Ele te pergunta isso, ele vai saber, quer saber o teu histórico familiar. E por que a gente não pensa que um sintoma psíquico também tem algo lá na nossa árvore? É verdade, é verdade. Né? Então, é só a gente começar a ligar os pontinhos que a gente vai ver que aquilo que a gente traz também tem uma origem lá na nossa árvore genealógica. Isso até explicaria de uma outra forma aquilo que as pessoas veem popularmente como maldição familiar. Ah, eu fui amaldiçoado, minha tia ou alguém do passado, a maldição foi passando e ninguém é feliz na minha família, no amor. Mas não necessariamente é uma maldição, um fenômeno espiritual, mas pode ser uma carga psíquica, né, que está sendo transmitida e que vai pegando aquelas pessoas geração a geração, né? Exatamente, Edu. A gente costuma dizer que sempre tem, né, esse viés da maldição familiar. A maldição a gente entende como o maldito, a palavra mal proferida, né? Aquilo que foi dito de forma que não foi elaborada. Então que isso, de alguma forma, quem recebeu essa palavra, essa informação, traz um sentimento de sofrimento, né? E esse sentimento de sofrimento vai repetindo, vai perpetuando. E você, Fran, como que você chegou na terapia transgeracional?
essa é uma pergunta que é inevitável que a gente fale que foi diante de uma dor, né? Ninguém busca uma terapia, um processo, se tá tudo bem. Exatamente. Né? Então, foi uma situação familiar, né? De um problema com alcoolismo com o meu pai. E que eu sempre quis entender o sentido desse alcoolismo para dentro da nossa família. Será que ele poderia nos ensinar algo? Né? Que postura que eu poderia ter para ir além daquilo que o alcoolismo estava manifestando? Porque quando a gente vive o alcoolismo na família, é um sofrimento muito grande, e quando a gente está diante do sofrimento, a gente não consegue enxergar um sentido para ele na nossa vida. Sim. E para a gente poder transformar um sofrimento, a gente precisa encontrar um sentido. É verdade. É sempre o sentido que é o caminho da cura. E foi buscando na árvore genealógica as narrativas por trás da história do meu pai, que eu compreendi que o alcoolismo dentro da vida dele foi o caminho que ele encontrou para lidar com aquele sofrimento que ele trazia também, que tinha na ancestralidade. Né, que era uma dor muito forte com o meu avô, pai dele, e com o meu bisavô. Então foi quando eu entendi que havia um sofrimento por trás do alcoolismo, mas um sofrimento herdado, eu pude acessar uma nova imagem do meu pai. Né? E isso permitiu abrir portas para um perdão, permitiu abrir portas para que eu acessasse uma outra forma de olhar o meu pai, inclusive no final de vida dele. Né? Tá. Ele pegou Covid, teve uma sequela bem forte. Aí depois que ele se recuperou, a gente descobriu um tumor. Então, ele, né, do diagnóstico... Tudo seguido. Tudo seguido. Foram 54, 57 dias entre a morte e o diagnóstico. Então, todo esse processo de final de vida com o meu pai, e não só comigo, mas com meus irmãos e com a minha família, foi uma cura muito grande. Eu imagino, porque foi um período que vocês devem ter processado uma série de coisas e resolvido os assuntos de uma vida, né, internamente. Exatamente. Mas eu só acessei essa possibilidade porque eu tinha esse conhecimento. Olha só. Porque abriu uma portinha diferente. Que interessante. Fran, obrigado por compartilhar a sua história e por todas as informações, né, gente? Porque agora vocês conheceram aí mais um modelo terapêutico e vocês também podem buscar a Fran para ela apoiá-los, tá? É importante dizer que a Fran está nas redes sociais, no Instagram. Se você não está seguindo, siga aí nesse momento, tá? @Franciane com Y Madeira, tá? E lá tem todas as informações, o pessoal te achar, te contatar? Tem tudo lá, Edu, tem no meu Instagram, inclusive tem materiais, né, que ajudam a trazer mais o conceito do que é, porque né, as pessoas não conhecem que existe essa forma de terapia. E também tem possibilidades de dicas, né, para como buscar essas informações da minha família, que informações são importantes, o que eu devo começar a perguntar. Então tem dicas para a gente começar o caminho também dentro da Vou dar uma olhada. Que legal, vou dar uma olhada. Então você também, olha lá, gente, @Franciane Madeira. Gratidão, viu, Fran? E o pessoal que tiver também interesse em vivenciar a experiência também pode te procurar para isso, né? Exatamente. Só me mandar uma mensagem ali no direct, também tem o meu telefone. Eu formo terapeutas também, Edu. Ah, é? Sim, hoje Legal. eu tenho uma formação de 18 meses que capacita profissionais dentro da terapia integrativa e complementar para atuarem com a abordagem, para serem os terapeutas transgeracionais. Muito legal. Então, gente, você que já é terapeuta aí, está sentindo esse chamado, quer conhecer um pouquinho mais a respeito, faça contato com a Fran. Galera, nós vamos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, tem Fabi Fortunato falando de tarô. Não sai daí.